Então, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje novamente. Meu nome é Mayra, eu sou uma trabalhadora da Casa Espírita Nosso Lar e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o capítulo 1. Então, antes, vou fazer uma leitura. Lembre-se que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância, para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Então, convido a todos a fazer a nossa oração. Então, amado Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que estaremos refletindo sobre sua palavra. Que esse alimento seja para nós a força, o amor que nós precisamos para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja. Então, hoje eu trago para vocês o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Então, são as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E eu vou começar essa reflexão sobre esse capítulo, trazendo para nós a fala de Paulo de Tarso, né? O apóstolo de Jesus, que está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Então ele diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Então, quando eu li essa fala de Paulo, logo me veio à mente que, assim como professora, né, e trabalhando na educação, é possível a gente perceber que desde o princípio, né, desde o princípio de toda a humanidade, Jesus, ele sempre teve um planejamento para todos nós, né? Ele sempre teve um planejamento, colocou algumas metas em que nós teríamos que atingir. Para quê? Para poder fazer parte, né, dessa lei divina, da lei natural, gravitar, acompanhar, fazer parte de Deus. Então, só que ele colocou nesse planejamento alguns conteúdos, né? E esses conteúdos, ele vem ao seu tempo. Então, Jesus, ele é o nosso mestre, nosso educador e nosso grande pedagogo. E ele mesmo diz: o meu ensino não é meu, né? Jesus fala que ele veio ensinar em nome de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ao refletir sobre as 3 revelações, eu trouxe para fazer uma comparação para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o plano de Jesus. Então, no plano de ensino de Jesus Cristo, as 3 revelações contêm as lições que a humanidade deve aprender de forma gradativa, em cada etapa um conteúdo adequado ao nível moral da humanidade. Então, vamos ver. A organização da educação no Brasil. Para que o cidadão brasileiro possa dizer que tem educação básica, é necessário que ele passe por 3 etapas da educação, que é uma aprendizagem de forma gradativa. Então, de 0 a 5 anos, a educação infantil. Do 1º ao 9º ano, nós temos o ensino fundamental e depois o ensino médio. Então, são 3 etapas, né, para que nós tenhamos a educação básica. É necessário
importante dizer que não dá para pular etapas. Não tem como ensinar uma criança que está lá no ensino infantil álgebra. Do mesmo jeito que não tem como ensinar, passar as etapas. Então, tal qual é a educação que nós passamos, também é a educação de Jesus Cristo. Então vamos ver, o processo de aprendizagem de forma gradativa, para nós, vem em forma de revelações. Então, para que a gente consiga entender, aprender, fazer parte, né, da unidade divina, Jesus também colocou para nós 3 conteúdos importantes. A primeira revelação, trazida por Moisés, com a justiça, né? A segunda revelação, Jesus Cristo, trazendo o amor, né? E a terceira revelação, o Espiritismo, com a verdade. Então, justiça e verdade são, na verdade, ferramentas divinas que Jesus se utilizou, né? E o próprio Jesus é o fundamento de tudo. Ele traz o elo, ele que vai fazer tudo funcionar. Então é importante também a gente entender que as 3 revelações, elas não são a lei, né? Na verdade, elas contêm a lei. Então, porque a lei faz parte das 3 revelações, ela é única, né? E ela é a base. Ela é a base para que todos nós consigamos aprender, ter realmente a verdadeira e única vida moral e cristã aqui na Terra. Então, quando Jesus diz, né, e é muito interessante que Allan Kardec tenha colocado esse ensinamento de Jesus como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fica pensando, mas por que será? Por que será que Jesus colocou, né? E ele retirou esse ensinamento, né, do Sermão da Montanha, no qual Jesus está falando para os publicanos e também para os fariseus. E ele está explicando, ele está dizendo, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então a gente para pensar, por que será? Muito provavelmente porque nessa fala de Jesus, ele está falando para o povo, ele está revelando ao povo, primeiramente, a sua missão. O que ele veio fazer aqui? Então, quando ele vem e diz, eu não vim destruir a lei, é sinal que já existe uma lei. E ele não veio destruir. E ele fala, eu vim cumprir a lei. Eu vim complementar essa lei. Eu vim desenvolver, eu vim mostrar para vocês o verdadeiro sentido dessa lei. E tudo isso respeitando o grau de adiantamento de vocês. Então, é a mesma coisa que ele dissesse isso. E mais, né? Ele diz, isso que eu trouxe para vocês, esse conteúdo, essa boa nova que eu trouxe para vocês, ela vai ser determinante. Ela é a chave para o progresso da evolução moral, né, de toda a humanidade. Então, que é o amor e o perdão. Porque se a gente parar para pensar na lei que já existia, Moisés, ele deu a base, né, do relacionamento para com Deus e para com os seres, com o próximo, né? E Jesus, ele vai complementar com o quê? Com o amor. Mas que lei? Que lei é essa que Jesus fala, né? Eu não vim destruir a lei, né? Então, no tempo de Jesus, naquele momento histórico, a lei era a Torá, né? Continha todos os escritos que era da lei mosaica, né? Moisés escreveu as leis.
tá? Então Moisés, ele revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor de todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então Moisés, ele traz para a humanidade a lei, né? Ele traz para a humanidade a ideia e a certeza da existência de um único Deus, né? Então, monoteísmo. Mas ele traz também outras leis que foram necessárias, né? Então, na lei mosaica, que era a lei da época em que Jesus estava falando ali com os publicanos e os fariseus, existiam duas partes da mesma lei, da lei de Moisés. Uma era a lei de Deus e a outra ele chamou de lei civil ou disciplinar, né? Então, a lei de caráter divino são os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, né? Então, por meio dos 10 mandamentos, grava-se para toda a humanidade a lei de causa e efeito e também do monoteísmo, certo? Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que o profeta de Israel deu à terra as bases da lei de Deus, que é imutável, né? Então, os mandamentos, 10 mandamentos, é o germe da ampla moral cristã, genuína, né? É o começo de tudo. Então, Moisés, ele traz a base mínima para o relacionamento com Deus, né? E com o próximo. Porque quando ele fala não matar, não roubar, ele já está falando sobre leis, né? Impondo a justiça. E o que é a lei de Deus, então? Lá no Livro dos Espíritos, tem na pergunta 614, né, Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural? Então eles explicam, a lei natural é a lei de Deus, então é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a ideia de lei em que Jesus estava se referindo era outra, né? E a lei disciplinar? Fora os 10 mandamentos, Moisés, para poder controlar um povo que era totalmente indisciplinado, turbulento, né? Que viviam na barbárie, no materialismo, né? Ele decretou 613 leis. Para quê? Para organizar a vida deles, né? Então, existiam leis religiosas, morais, éticas, trabalhistas, agropecuárias, mercantis, culturais, lei de higiene, né? Políticas, militares, humanitárias. Então, Moisés, ele tinha que organizar o povo, ele tinha que controlar o povo. Então, ele coloca para o povo que essas leis são de Deus também. Então, ele dá a esse povo como atribuição divina a essas leis, né? E também fala para o povo que Deus vai castigar se eles não observassem a lei. Então, para controlar com temor, Moisés, ele passa essas leis como se fossem divinas. E é por isso que Jesus Cristo é tão contestado. É por isso que Jesus causa por tantas pessoas que não aceitavam que Jesus estava ali para atrapalhar. Por quê? Porque ele curava no sábado, porque ele não se importava em fazer coisas boas, ele sentava-se à mesa com as mulheres, né? E lá na lei dizia que não podia fazer isso, né? Então, quando Jesus fala aos fariseus e aos publicanos, né, todas as pessoas, eu não vim destruir a lei, ele está se referindo à lei de Deus, né? A lei divina, que é imutável. Então, Jesus Cristo, ele revela um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia. Então, Jesus apresenta um outro ponto de vista da lei, né? Então, ele demonstra para as pessoas, ele fala
de um Deus bom, de um Pai amoroso, que não castiga ninguém, né? Mas que dá a cada um as suas obras, né? Então, ele realmente cumpre a lei de justiça, tá? Então, e ele acrescenta, não basta apenas não matar o seu irmão, não basta apenas não roubar, não desejar o que ele tem. É necessário também que você ame o teu próximo. Então, além de não fazer, você tem que amar o seu próximo, né? É necessário que você não julgue ele, porque do mesmo jeito que você julgar, você também vai ser julgado. Então, ele fala sobre amai os vossos inimigos, né? E isso causou, no momento atual, causou uma grande... Foi algo muito diferente, porque até então eles sabiam que não podiam matar, mas agora amar o inimigo. Então, Jesus traz para toda a humanidade, ele diz que a verdadeira vida não é aqui, né? Ele fala de uma vida em outra vida, em outro reino. Ele fala do reino de Deus, né? Ele traz para nós, para aquele momento, o exemplo de humildade, falando que ele não veio para ser servido, e sim para servir, e que todos nós tínhamos que fazer isso também. Então Jesus, ele traz um novo ponto de vista, e é por isso que ele modificou tanto, é por isso que ele é tão importante, né? E as leis mosaicas, né? As leis, aquelas leis que foram decretadas, porque Moisés precisava controlar o povo, né? Muitas, a maioria foram combatidas, e realmente, por quê? Pelo abuso de práticas exteriores, né? Hipocrisia, mostrar aquilo que eles não eram, apenas para se fazer de mais importante, porque sabiam sobre a lei, falsas interpretações, preconceito, exclusão, exploração, opressão, tudo isso vinha dessas leis, e Jesus percebia tudo, por isso ele combateu, né? Práticas de extorsão, porque a partir do momento que se falavam para você, você tem que pagar sacrifícios para que os seus pecados sejam retirados, então isso tudo tinha que ser combatido. E hoje, existem leis que devem ser combatidas também? O que vocês acham? Vamos parar para pensar, que leis hoje em dia devem ser combatidas? Então, eu trouxe só um exemplo aqui. Pelo menos 44 países, eles têm leis que desfavorecem a mulher em suas constituições. São leis absurdas. Essas leis têm que ser combatidas, sim, né? Então, onde o marido é o dono da mulher, né? Por exemplo, na Nigéria, o marido, ele pode bater na esposa para corrigir, né? No Afeganistão, as mulheres só saem de casa se o homem permitir. Então, existem leis para emprego da mulher. O feminicídio é tolerável, né? A mulher, ela não pode dirigir, não pode usar as roupas que ela deseja, e o estupro aceitável. Então, são leis que devem ser combatidas o quanto antes, né? Só no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos no Brasil 648 casos de feminicídio, né? E isso são resquícios de leis que foram colocadas, né, na história e que devem ser eliminadas de toda a consciência de todo ser humano. Mas Jesus, né, com o tempo, Jesus, ele sabia, né, que o seu ensinamento ia ser esquecido, que também as pessoas iam usar de outras formas. Então ele prometeu, ele disse que num tempo certo ele ia mandar um consolador, é o consolador prometido, né? Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco, estarás em vós.
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, o Espiritismo vem como a terceira revelação, né? A terceira parte, mais uma parte do conteúdo da nossa aprendizagem, né? Que a humanidade tem que passar. O Espiritismo, longe de negar, né, e destruir o Evangelho, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, né? O Espiritismo também não veio destruir o cristianismo. Ele veio confirmar, ele veio explicar, ele veio mostrar para todos nós que nós estamos todos mergulhados em uma lei natural e veio explicar cientificamente para que a nossa fé hoje se torne uma fé raciocinada, né? E temos hoje uma gratidão eterna por todos que estão envolvidos, né, em trazer o Espiritismo para nós aqui na Terra. Todos, Allan Kardec, e todos os espíritos, e todos os médiuns, e todos os escritores que estão hoje trabalhando na doutrina espírita. E trouxe para nós essas obras, né, as obras básicas, que é a base de tudo para o nosso estudo, que faz com que hoje a gente entenda tudo de uma forma clara, né? Então, para terminar hoje essa reflexão, e eu quero trazer aqui uma fala do Allan Kardec, terminando, dizendo assim que o nosso Deus é cósmico, né? Ele não é um Deus tribal, ele é um Deus cósmico. E a partir do momento que todos nós, que todo o povo, que toda a humanidade entender isso, ele vai entender que é um Deus justo, misericordioso, né? Mas além de tudo, é importante também que a gente entenda que hoje nós somos os espíritos, talvez, que direto ou indiretamente também recebemos os 10 mandamentos, né? Nós somos os espíritos que também escutamos Jesus, né? Que também estivemos lá prestando atenção nele, indireto ou diretamente, mas hoje somos chamados pelo Espiritismo como trabalhadores da última hora, para realmente acordar, né? Perceber o que está acontecendo à nossa volta, fazer a nossa organização. Nós temos que entender que o bem e o amor que Jesus trouxe realmente é a base de tudo, e que sem isso nós não vamos conseguir, sem isso nós não vamos fazer a reforma íntima que precisamos para poder fazer com que nós evoluamos, né? E que a gente veja o nosso planeta Terra também evoluir, passar desse momento de provas, expiações, para ser um planeta de regeneração. Então é isso, a mensagem de hoje. Muito obrigada. Então eu vou fazer a oração de encerramento. Amado Jesus, bons espíritos, protetores, nós agradecemos por esse momento de ensino, de reflexão, por esse alimento que nos trouxestes hoje. Pedimos que faça toda a humanidade pensar e entender que esse alimento é o alimento para a alma e que nós precisamos dele para evoluir. Que Jesus abençoe toda a humanidade nesse momento, a todas as pessoas que passam pelas dificuldades, que passam pelo sofrimento. Que Jesus toque no coração e na alma de todos. Que assim seja.